Bom dia a todos e todas, sejam todos e todas bem-vindos à IMAG. Bom dia, doutora Tatiane Rocha Pinto, a nossa juíza que está coordenando o nosso evento, os nossos dois professores, Lucelmo Lacerda e André Naves, com os agradecimentos da IMAG por estarem aqui prestigiando a escola e por trazerem o seu conhecimento num tema tão relevante, tão importante, e que hoje, nos tempos atuais, né, faz parte das nossas preocupações. A conscientização da questão é extremamente importante. Então, quanto mais soubermos sobre o autismo, mais teremos condições de trabalhar, de aceitar e lidar com essa questão. Então, sejam muito bem-vindos. O nome do nosso evento é Entendendo o Autismo. E eu passo desde já a palavra para a nossa coordenadora, a doutora Tatiane Menezes da Rocha Pinto, juíza federal em São Paulo. Bom dia a todos e todas. Com enorme alegria que eu estou hoje aqui nesse evento. Eu particularmente é um tema que me toca muito e que me traz muita alegria saber que a EMAG e o TRF abraçam essa causa, porque eu penso que as instituições têm um papel fundamental de mudança, de conscientização da população e da sociedade como um todo, e o TRF da Terceira Região, doutora Marisa, aqui como diretora aqui da EMAG, eles têm essa conscientização também de que a gente precisa passar informações de qualidade para o público, inclusive para nós, servidores e juízes da Justiça Federal, que muitas vezes temos que lidar com o público de pessoas com autismo, lidar com pessoas, às vezes até muitos servidores ou juízes que possam ter esse diagnóstico, enfim. É algo que é muito importante para nós esse conhecimento. Queria agradecer, então, à EMAG, aos servidores da EMAG, que são essenciais para esse acontecimento, à doutora Marisa. Acompanho a carreira da doutora Marisa desde quando eu tomei posse, a coordenadora do juizado, corregedora, foi presidente do tribunal, e ela sempre incansável na luta por um poder judiciário eficiente e humanizado. Isso, eu sou testemunha disso, pelo menos desde quando eu comecei a acompanhar a carreira dela. E além do livro de previdenciário dela ter ajudado muito, e até hoje ajuda o livro dela de previdenciário, é um manual aqui para todos nós na Justiça Federal. Agradecer também o professor, doutor Lucelmo Lacerda, e o defensor, doutor André Naves, pessoas muito queridas e que eu acompanho há muito tempo, são realmente referência no tema, não só o tema do autismo em si, mas o tema das pessoas com deficiência e do tema inclusão e acessibilidade, enfim, tudo que envolve as pessoas com deficiência. Eu vou começar, sem muitas delongas agora, a passar para o Lucelmo Lacerda. Eu vou apresentar aqui a qualificação dele. Doutor em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC São Paulo, com pós-doutorado em Psicologia pela UFSCar, mestre em História pela PUC São Paulo, especialista em Educação Inclusiva Especial e Políticas de Inclusão, psicopedagogo e professor da especialização em Análise do Comportamento Aplicada do CBI of Miami. Também atuou como especialista no grupo de trabalho do Conselho Nacional de Educação para a elaboração de novas diretrizes nacionais de educação especial, escritor e notável na sua atuação no cenário do autismo no Brasil. É autor dos livros Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução, e Crítica à Pseudociência em Educação Especial, trilhas de uma educação inclusiva baseada em evidências. Por favor, professor, Bom tem a dia a palavra. todos. Em primeiro lugar, um enorme prazer estar aqui, uma honra poder contribuir com esse debate aqui com vocês. E eu vou falar sobre dois temas, né? Uma caracterização aqui do que é o autismo, que é o que vai ser a maior parte do tema, porque é um tema muito grande aqui, e falar um pouco também de educação inclusiva, tá? Que é um tema fundamental. Então, eu coloquei aqui uma apresentação para vocês. Tá aí? Tá dando para vocês verem? Tá, né? Tá. Então eu vou passar, assim, ó, na apresentação tem coisas mais informação, coisas mais profundas do que eu vou falar. Por quê? Porque no final tem aqui uma bibliografia, eu também vou deixar o link da apresentação para vocês, para quem quiser entrar um pouco mais no tema e aprender um pouco mais sobre, tá? Porque seguramente é um tema que é relevante também para as atuações profissionais de todos vocês. Então vamos lá, vamos começar dizendo o que é o transtorno do espectro autista, né? Ele é um diagnóstico
que tem certas características, né? Para ter o diagnóstico, precisa ter certas características, são essas que estão aí na tela, né? Você tem 2 critérios diagnósticos. Um é o prejuízo na comunicação social. Para ter prejuízo na comunicação social, precisa ter 3 aspectos aqui, né? Cumprir 3 critérios, que é o prejuízo da reciprocidade socioemocional, na comunicação não verbal e na iniciação e manutenção de relações. Eu não vou explicar cada um deles aqui, mas é importante só pontuar aqui, porque eles são complexos, né, cada um deles. O que é importante dizer é que os 3 precisam estar presentes para compor esse diagnóstico, primeiro critério. O segundo critério é comportamentos e interesses fixos e restritos. E aí ele tem 4 características, né? Eu tenho uma estereotipia, que são movimentos repetitivos ou falas repetitivas, né? Estereotipias vocais ou motoras. Eu tenho ali uma inflexibilidade psicológica muito grande, né? Inclusive com estabelecimento, eventualmente, de rituais e dificuldade de lidar com flexibilidade e mudança de rotina. Eu tenho um hiperfoco, né, um interesse muito acentuado, incomum em termos de ênfase, né, em alguma coisa ou objeto, algum tema ou objeto, e eu tenho alterações sensoriais. Desses 4, os 4 não precisam estar presentes, só 2 dos 4 precisam estar presentes, né? Então, na avaliação, tem que se verificar isso. Só que, se eu fosse falar dessas coisas aqui, em alguma medida, quase todos vocês aqui teriam, todos os participantes aqui teriam. Então, não basta que a característica esteja presente. É preciso que esteja presente todas essas que eu falei e elas precisam ser em um nível clinicamente significativo. Esse é um conceito muito complexo, porque o último DSM, que é o DSM, que é digamos assim, aquele que mais trata de transtornos mentais, ele enfatiza muito que a grande questão dos transtornos mentais ela não é uma relação dúbia, simplesmente de ter ou não ter alguma coisa. E sim, ela é uma relação dimensional. Eles têm todo um capítulo explicando isso. Quer dizer, você pode ter tristeza, isso não quer dizer que seja depressão. Mas se ela for muito profunda, muito acentuada, muito duradoura, então a dimensionalidade é que vai determinar se é um quadro, por exemplo, de depressão. E a mesma coisa sobre o transtorno do espectro autista. Então, precisa entender se essas características elas são clinicamente significativas, tá? E elas precisam aparecer na primeira infância. O diagnóstico pode vir depois, mas no processo de avaliação diagnóstica, mesmo que tardio, vai se avaliar se aquelas características estavam presentes ou não na primeira infância, porque necessariamente o autismo tem que aparecer na primeira infância. E essas características não podem ser melhor explicadas por deficiência intelectual, né? Então, vamos lá, que agora chama transtorno do desenvolvimento intelectual. Antigamente, o autismo ele não era um conceito único, transtorno do espectro autista. Eu digo antigamente, antes de 2013. Aliás, deixa eu só explicar uma coisa antes para vocês que é importante. Na legislação brasileira, tem um tratado com a OMS em que nós usamos o CID, né? Então, tudo que o médico usa é CID, tudo que está, por exemplo, na discussão judicial é CID, porque é o CID que é o que é válido. Mas, quando a gente fala de transtornos mentais, existe um outro manual diagnóstico, chamado DSM, Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais. Vários países usam o DSM para transtornos mentais e não o CID, mas o Brasil usa o CID para tudo. Só que o CID, por ele ser menos especializado, né, ele vai tratar sobre tudo, em geral, via de regra, sai o DSM e aí depois o CID acompanha o DSM. Quando o CID sai, o próximo CID, ele replica o que o DSM falou, né? Então, quando a gente fala que antes de 2013 é o DSM, mas no Brasil ainda vale o CID-10 hoje, e, portanto, o autismo ainda é dividido em tipos, né? A partir do ano que vem é que vale o CID-11, que é o que acompanha o que o DSM falou lá em 2013. Então, até hoje, pelo CID, ou até 2013 pelo DSM, o autismo tinha, na verdade, era transtorno global do desenvolvimento, que é o que está em grande parte da legislação, e ele era dividido em 5 categorias, que são essas que estão aqui. Síndrome de Asperger, cuja característica é linguagem preservada, normalmente até mais empolada, é o que se chama linguagem, fala pedante, né? Por exemplo, se tiver algum juiz que é autista, ele é síndrome de Asperger, muito provavelmente, né? Que era essa classificação antiga, mas que ainda hoje se pode dar o diagnóstico, por conta do CID. E linguagem e cognição preservada. Você tinha o autismo, propriamente dito, que é essas características que eu falei, mas com atraso de linguagem. Transtorno desintegrativo da infância, que era o caso da criança que desenvolvia bem até lá de 1 até 3 anos, normalmente depois ele decaía, perdia as habilidades, também chamado de síndrome de Heller, né?
Aí você tinha o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, porque não encaixava exatamente nenhum, porque estava misturado, e você tinha síndrome de Rett. Essa síndrome de Rett, essa última, ela saiu, ela não é mais parte do autismo, tá? Do transtorno espectro autista. Ela virou, porque a gente conhece a causa dela, né? Que é uma alteração no gene MECP2. Então ela saiu, virou uma doença genética, e todo o restante virou transtorno do espectro autista, tá? Tudo isso virou uma coisa só. É um espectro, esse espectro ele é complexo, envolve várias coisas. Bom, pelo DSM, tem 3 níveis, o autismo tem 3 níveis, nível 1, 2 e 3. O que é o nível 1? Precisa de ajuda. 2, ajuda substancial. 3, ajuda muito substancial. E esses níveis, eles são péssimos, assim, no final das contas, eles dão um maior problema, dão um maior pepino. E aí, isso, obviamente, quando veio o CID, que normalmente acompanha o DSM, o CID-11 não vai acompanhar. Não vai trazer mais os níveis, justamente porque se mostrou inefetivo. Eles vão trazer uma outra proposta de classificação, que é com especificadores. Então, como está aqui embaixo, o médico vai dizer se tem ou não tem deficiência intelectual, e se tem linguagem funcional plena, linguagem funcional prejudicada, ou se não tem linguagem funcional. Lembrando que cerca de 20% dos autistas não tem nenhuma linguagem, tá? O que a gente chama de não verbal. Bom, entre meninas, a relação entre meninos e meninas. Agora tem uma questão importante aqui. A quantidade é igual? Essa é uma questão importante, porque a gente sabe que não, tem toda uma histórica de contágio que não é igual, mas tem se questionado muito isso, porque as mulheres, em geral, são subdiagnosticadas, e aí surge a pergunta, mas será que não é igual mesmo? E quando a gente quer saber se uma coisa é cultural ou é biológica, a gente tem 3 formas de fazer isso. A gente faz isso estudando diferentes culturas, o que é muito difícil nesse caso do autismo, porque a gente tem dificuldade de ter serviço em todos os lugares. A gente estuda primatas, né, outros, principalmente chimpanzés e bonobos, e aí, nesse caso, a gente, por algum motivo, a gente não tem quase estudos de autismo em primatas, e a outra a gente pega crianças muito pequenas, e é isso que foi feito aqui. Então, existe uma série de pesquisas com crianças recém-nascidas, que mostram que os níveis de autismo entre meninos e meninas é muito diferente, né? As pesquisas mais comuns, elas expõem 2 telas, com estímulo social e não social, para ver o que a criança mais olha. As crianças olham mais para o estímulo social. São pessoas, né? Outro objetos mecânicos. No entanto, quando a criança, o bebê, olha mais de 70% do tempo para objetos mecânicos, no acompanhamento longitudinal, 100% é autista. E nesse caso, 100% eram meninos, né, nessas pesquisas. E aí, os índices de aversão ao estímulo social entre meninos era muito maior, né? E, portanto, quer dizer, essas tendências são inatas, né? Elas não aparecem depois. Porque tem uma coisa chamada fator protetivo feminino, a gente sabe que tem componentes genéticos, tem componente hormonal, mas a gente não sabe exatamente quais são. É uma questão que a gente está estudando ainda. Se vocês lerem muitas coisas, vão dizer 4 meninos para uma menina. Mas uma revisão sistemática recente, de 2 anos atrás, investigou, olhando especificamente para a questão do subdiagnóstico de meninas, chegou a uma proporção de 3,41, que, portanto, a gente arredonda para 3. Então, normalmente, hoje, seria mais correto a gente falar que é 3 meninos para uma menina. Qual é a causa do autismo? Né? Existem muitas pesquisas sobre isso. Tem uma pesquisa enorme de 2019, uma pesquisa que avaliou mais de 2 milhões de pessoas autistas e suas famílias, envolvendo 5 países, e ele, digamos assim, fechou um percentual, né? Que é até hoje a pesquisa mais completa sobre isso. Tinha outras com percentuais aproximados, né? Que é o seguinte, quando eu olho para uma pessoa autista, de um modo geral, a causa daquele autismo ele é multifatorial, não é uma coisa só. E, em geral, em média, 81% são fatores hereditários, genética hereditária. São alterações genéticas que você vai encontrar na mãe ou vai encontrar no pai, né? 18% é genético, mas não é herdado, são mutações do próprio indivíduo. E 0,4% a 1,2% é do ambiente intrauterino, nada depois que nasceu, tá? Sempre intrauterino, é 100% congênito, pelo menos o que a gente sabe hoje. E tem alguns fatores dentro do útero que aumentam o risco. Tem 3 aqui que são mais consolidados. O consumo de ácido valproico, que é um anticonvulsivante. Segundo, consumo de maconha,
Antigamente era muito difícil fazer essa pesquisa porque todo lugar era ilegal. Imagina no Brasil fazer a pesquisa, não dá, porque ninguém vai falar que usou, né? Mas já foi legalizado em outros lugares, né? Então pesquisas bem grandes em Ottawa, no Canadá, saiu na Nature Neuroscience recentemente, mostrou que com a informação que as próprias mães dão lá, né? Porque lá é legalizado, então não tem esse mesmo problema, que mostrou que quando se consome a maconha durante a gravidez, o risco é muito aumentado. E terceiro, infecções graves, tá? Infecções que levam à internação. Veja, se a pessoa não tiver a base genética, ela pode tomar ácido valproico enquanto fuma maconha durante uma infecção que não vai acontecer nada. Ela não vai ter autismo. Mas, se ela tiver a base genética, às vezes ela tem a base genética, ela não precisa fazer nenhum 3 desses, porque a base é muito forte, e ela vai ter autismo. Mas, se a base genética for limítrofe, e essas 3 coisas, ou uma das 3 acontecerem, então aumenta o risco, né? Então, não são condições, mas elas aumentam um pouco o risco. 3 informações importantes, óbvias, mas importantes, né? Não existe cura para autismo, não existe nada que você faz e que resolve, um remédio, um tratamento, nada disso. Existem intervenções que melhoram a qualidade de vida, mas sair da condição não se pode oferecer isso hoje, né? E algumas coisas que não causam autismo, que estão bem estabelecidas na literatura científica. Vacina não causa autismo. Houve um artigo em 98 que afirmou isso, né? Um artigo de um pesquisador chamado Andrew Wakefield, que saiu na revista muito importante chamada Lancet, e por isso foi muito influente. Só que depois foi revelado que o artigo todo era falsificado, os dados eram forjados, né? Porque ele tinha patenteado uma outra vacina que ele queria vender, ele tinha recebido propina de um grupo de advogados que estava ajuizando uma ação e tal. Então, todos os dados que estão ali eram falsos. Depois, por conta disso, os índices de vacinação caíram muito e houve inúmeras pesquisas enormes, muito sérias, sobre o tema, né? Então, por exemplo, países nórdicos têm pesquisas de coorte inteira, do país inteiro, né? E comparando quem tomou vacina e quem não tomou, o índice de autismo é exatamente o mesmo. E aí teve uma meta-análise alguns anos atrás para mais de 1 milhão de pessoas, 1.200.000 pessoas, mesma coisa. Então, a gente sabe que não causa. Agrotóxicos. Tá? Vira e mexe aparece uma fake news aí dizendo que agrotóxico causa autismo. É sempre a mesma fake news, uma mulher que é conspiracionista, também antivacina e tal. E isso não é verdade. Veja, eu não estou dizendo que o agrotóxico faz bem, estou dizendo que ele pode causar um monte de problema, mas entre eles não há nenhum dado em relação ao autismo. O que ela fez foi pegar um gráfico de que aumentava, do tanto que aumentou o agrotóxico, o tanto que aumentou o autismo, e disse assim: esses gráficos são parecidos, então um está causando o outro. Que obviamente é uma correlação espúria. Falta de amor, o que a mãe faz com a criança, não tratou direito, ficou no WhatsApp, né? Nada disso causa autismo. Né? É óbvio que todo mundo sabe que quanto melhor a relação com os pais, tanto melhor o desenvolvimento. Se essa relação for ruim, pode causar um monte de problema, mas não autismo. Quantos são? Nós não temos números brasileiros, tá? Não existem pesquisas brasileiras sobre isso. De um modo geral, a gente usa como referência as pesquisas de um órgão americano, que é o CDC. Dentro do CDC tem um órgão chamado ADDM, né? Que é o Autism Developmental Disorders Monitoring Network. E é essa última pesquisa, tá? Ela é do ano passado, mas ela pegou a coorte de 2020, portanto, ela colocou aqui 1 a cada 36, tá? Que é o número que vocês devem ouvir falar. Normalmente a gente usa desse, porque é o grupo mais bacana, assim, né? Com a melhor metodologia. Bom, por que aumentou tanto? Aumentou por 3 motivos, tá? Por conscientização, todo mundo hoje sabe o que é autismo. Eu brinco que se você vai na escola, as pessoas sabem. Se você vai na igreja, as pessoas sabem. Se você vai na casa da tia, ela sabe. Se você assistir um filme, vai aparecer autismo. Eu brinco assim, se você quiser assistir um filme, disser assim, não, vou fugir disso. Eu vou assistir logo série bíblica. Se você assistir a série The Chosen, que é essa nova, tem um personagem autista que eles colocaram na série. Quer dizer, não tem para onde fugir. Então a conscientização aumentou muito. Segundo, hoje tem profissionais que fazem diagnóstico. Antes não tinha. Né? Os profissionais não faziam diagnóstico de autismo. Era raro, você tinha que ir numa capital e olhe lá, entende? Hoje não, hoje existem muitos profissionais em todo lugar. Mas o principal é o que a gente chama de alargamento conceitual. O autismo era isso e passou a ser isso. Quando, lá no DSM-3, em 2013, DSM-5, juntou autismo e síndrome de Asperger, já fez isso. Né? Lucelmo, eu tenho um diagnóstico de síndrome de Asperger, né? Que hoje é autismo, transtorno de espectro autista.
O meu filho também tem. Meu filho tem um caso nível 3, né? Um caso severo, não verbal, um caso muito diferente. Eu acho que eu sempre cito esse caso porque eu acho que ele é bem ilustrativo. Ele tem 2 genes que a gente chama de nível 1. Os genes são divididos em. Quando você faz exame genético, eventualmente você sabe qual é o gene, não é sempre. Mas quando você sabe, os genes são divididos em nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é porque apareceu só uma pesquisa bem pontual. O nível 1 é que a gente sabe que tem uma relação direta com o autismo. Meu filho tem 2 genes nível 1. Um é dele, é uma mutação dele, que é o SETD5, e o meu é o ACTD4, que tem a mutação em mim e que tem nele também, mas que está relacionado ao autismo no nível muito mais sutil, né? Então, o que eu tenho 20 anos atrás não seria nada, entende? Não cabia dentro do critério diagnóstico. Então, o critério diagnóstico foi mudando de modo a caber pessoas diferentes, pessoas que antes não cabiam. Então, isso deu um boom, né? Pode ser que haja mais pessoas? Pode ser, mas muito pouquinho. O que pode ter aumentado? A idade do pai tem um efeito, né? A partir de 35 anos começa a aumentar esse risco. E aí ele é progressivo. E hoje, primeiro, a ideia é, primeiro, estuda, depois carreira, depois ter filho, que ter tido filho mais velho. Mas isso é para mutações somáticas, porque tem uma perda de qualidade do material genético, né? Da produção do material genético. E o segundo é porque crianças nascidas pré-termo têm um risco muito maior. Então, crianças que nasceram com peso extremamente baixo ou extremamente prematuros. E antigamente a gente não conseguia fazer essas crianças sobreviverem, né? Hoje a gente tem maquinário para elas sobreviverem, portanto, elas estão vivas e têm um índice maior de autismo. Quem dá o diagnóstico? Qualquer médico, em tese, né? Mas o ideal é que seja um médico da área. O primeiro especialista é o pediatra. Eu trouxe aqui para vocês 2 documentos. É a recomendação da Academia Americana de Pediatria, de 2020. Os 2 estão nas referências, quem quiser acessar. E o outro é o Manual de Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é de 2019, e é um documento que eu tive o prazer de contribuir também. Então, o primeiro especialista é o pediatra. Agora, se o caso for complexo, vai para o neuropediatra. E por que isso é importante? Porque tem 500 neuropediatras no Brasil. E pediatra tem 50 mil. Como não é uma condição rara, o autismo, é importante que haja esse equilíbrio e ele está sustentado pela literatura científica, né? E pelos guidelines. Como se produz o diagnóstico? O ideal é que ele seja multidisciplinar, né? Ou seja, que outros profissionais participem, psicólogo, fono e TO, pelo menos. E tem 2 protocolos que são padrão ouro, que são esses que estão aí, a AIDOS e a ADIR. Não quer dizer que seja obrigatório utilizá-los, né? Mas eles são padrão ouro, né? Digamos assim, o que há de mais avançado. Exame. Não existe nenhum exame que dá positivo ou negativo para autismo, não existe. O que existe é o médico que pede exames de descarte, para descartar outras coisas. Tem aqui a proposta de padronização para o diagnóstico da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, SBNI. E aí, o que eles propõem aqui? Aí, X frágil para menino, né? CGH-Ray, como exame genético. Quando o CGH-Ray não diz nada, e nem o X frágil passa para o exoma, né? O BERA, que é uma audiometria do tronco cerebral para ver processamento auditivo, e em alguns casos, ressonância. Aí depende de exame físico e tal. E aí, o exoma, como eu falei, e está aqui também a proposta deles. Quando se dá o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser feito de maneira estável a partir de 14 meses de idade. Né? 1 ano e 2 meses, está aí o estudo, que é o estudo da Karen Pierce, da Universidade da Califórnia, no campus San Diego, publicado nessa revista muito importante, que é o JAMA. Né? Então, não quer dizer necessariamente que todos os casos serão diagnosticados a partir de 14 meses, casos muito sutis pode ser depois. Tem casos que pode ser diagnosticado até antes de 1 ano, mas, em geral, estatisticamente falando, via de regra, de maneira estável, 14 meses. Bom, dito isso aqui é a base do que eu ia falar sobre autismo, tá? Eu vou falar um pouco agora sobre educação inclusiva. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me perguntarem aqui, se der tempo a gente responde. Se não der, eu deixo meu e-mail depois para vocês. Bom, existe um conceito chamado práticas baseadas em evidências, vocês devem ter ouvido falar por conta da discussão, principalmente em relação à saúde, né? Por exemplo, acesso a tratamentos, a medicamentos e tal. Mas esse conceito ele não se aplica só à saúde, ele se aplica a qualquer coisa, né? Então, nós temos práticas baseadas em evidências para segurança pública, para serviço social,
para, sei lá, qualquer coisa, para qualquer área, inclusive educação. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de nível de evidência, né? NE, nível de evidência. O 6, que é o mais fraco, que é o relato pessoal, etc. E tal. E aí nós temos aqui o 2 e 1, que às vezes é chamado de 1A e 1B, que são aquilo que a gente, quando a gente diz assim, uma coisa tem evidência, a gente está querendo dizer, tem ensaio controlado randomizado ou revisão sistemática ou meta-análise com boa qualidade? A gente está falando sempre desses últimos. Se alguém perguntar, tem evidência? Se configura uma prática baseada em evidência, a gente está falando desses dois últimos níveis, né? A mesma coisa que se aplica ao remédio pode se aplicar eventualmente à educação, né? E aí lá nos Estados Unidos foi aprovado essa lei aqui, No Child Left Behind, em 2001. E aí é importante dizer que entre essas pessoas que estão em cima do Bush, Bush foi o presidente que sancionou, mas aí tem democratas e republicanos, os dois, tá? Os autores foram um senador democrata e um republicano, e um deputado democrata e um republicano. Isso quer dizer que foi uma união de povo, estados e todas as forças políticas. Portanto, não tem uma vinculação histórica nem com direita nem com esquerda. Na verdade, foi uma luta política dos pais, principalmente dos pais de autistas. E aí estou trazendo esse livro, né? Uma educação em política ou políticas educacionais, a origem e evolução do No Child Left Behind, é o nome dessa lei, né? Que conta toda essa história. Então, nos Estados Unidos, e vocês vão entender porque eu estou falando isso, foi aprovada em 2001 essa lei. Essa lei diz o seguinte, ó, No Child Left Behind. Assim como no Brasil, você só pode vender um remédio se tiver evidência, se você não tiver evidência e botar na farmácia é crime hediondo, nos Estados Unidos, se você tiver um aluno com deficiência, você tem que usar práticas com evidência. Então, se eu tenho um aluno, eu tenho que alfabetizá-lo, eu tenho que me perguntar qual é a prática com melhor evidência para alfabetizar alunos com essa condição ou com essas dificuldades, né? E aí, por conta disso, o governo americano teve que financiar instituições de pesquisa que fizessem revisões sistemáticas para dizer o que tem evidência ou não, né? Então, tem duas grandes instituições lá financiadas pela educação. Uma chama National Autism Center e a outra chama What Works Clearinghouse, que eles trabalham com várias coisas, segurança pública, um monte de coisa também. E aí, eu vou apresentar essa aqui, que é Prática Baseada em Evidências para Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com Autismo, do Clearinghouse, que é a última que saiu de 2020, que tem essa versão oficial em língua portuguesa. Bom, existem 28 práticas que são efetivas para autismo, são essas 28 que estão aqui, tá? Se você ler a revisão sistemática em si, você vai ver, primeira coisa, que é muito mais comum que ela seja implementada por educadores do que por psicólogos, por exemplo, né? Embora tenha certas situações, porque em todos os países desenvolvidos, países da OCDE, tem psicólogo fonoaudiólogo na escola, tá? O Brasil é a exceção, é só no Brasil que não tem, ou pelo menos eu não conheço outro. Então, tem algumas que são implementadas por esses profissionais, mas a grande maioria, por exemplo, 6 vezes mais comum que seja por educador do que por psicólogo. E o lugar em que essas pesquisas acontecem, de longe, o mais comum é na própria escola, dentro da escola em que os estudantes estão. Então, toda vez que eu devo ensinar, em tese, que eu devo ensinar alguma coisa para o estudante, eu devo olhar para essas 28 práticas e me perguntar qual serve para ensinar essa coisa que eu quero propor, né? Então, elas servem para ensinar essas várias coisas. Aí eu vou fazer uma sugestão para vocês aqui, por conta do tempo, que não dá para explicar um pouco melhor, desse livro aqui, que é da OAB Federal, OAB Nacional, né? Que tem aqui o link, na apresentação tem o link, tá? Então eu vou... Vocês podem procurar também no Google, ou eu vou colocar o link da apresentação, e vocês podem baixar e podem pegar o link do livro. Tem vários artigos, né? O livro é gratuito, é e-book, tem físico também, mas não sei onde que tem. E aí tem 2 artigos meus. Um é Intervenções baseadas em evidências para o transtorno do espectro autista, que aí eu estou falando de intervenções em geral, e aí falando de saúde, falando de medicação, tudo isso também. E o segundo, que é Parâmetros para a Inclusão Escolar da Pessoa com Autismo, baseado em evidências científicas, explorando mais o que eu estou falando aqui hoje, tá? Pois bem, o centro do processo de educação inclusiva, em qualquer lugar, é o plano educacional individualizado. Porque, veja, vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês, vamos lá. Eu estou dizendo que eu tenho o diagnóstico. Digamos que eu tivesse o diagnóstico na escola. Eu não precisaria de nenhum tipo de adaptação acadêmica curricular. Zero. Eu era o melhor aluno. Então, tudo bem, tudo certo. E eu tenho um certo diagnóstico. Só que eu precisaria de adaptações sociais muito importantes. Essa história que vocês viram, acompanharam esses dias do menino Carlos, que foi morto numa situação de bullying,
aquilo foi muito forte para mim, porque eu passei por aquilo, não é uma, nem duas, nem três, nem 10, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50 vezes. Eu passei muito mais em todas as escolas que eu estudei. Muito grave mesmo. Então, veja, eu precisaria de apoio social, de habilidades sociais, né? E aí você tem as práticas com evidência para isso. Vou voltar aqui. Olha aqui a prática 23, treino de habilidades sociais. Essa é a prática com melhor evidência. Tem outros aspectos aqui dessa prática que precisariam estar presentes para combate ao bullying, né? Mas essa aqui, por exemplo, seria a principal para mim. Agora veja o caso do meu filho. Meu filho é não verbal, não alfabetizado. Ele está no 9º ano e a matéria desse ano é oração coordenada subordinada sindética e assindética. Então ele precisa de outra adaptação completamente diferente. Como ele é um caso severo, ele só está na escola comum porque não tem escola especial na cidade, que é um outro debate mais complexo. Mas o que eu quero dizer ele está lá e, portanto, tem que ter as adaptações. Não adianta dar essa matéria para ele. Então, só que como ele é severo, e é óbvio, você bate o olho, você sabe que ele é uma criança com deficiência na hora, um adolescente, né, tem 16 anos agora, ele é protegido pela turma, mas não tem bullying contra ele, porque tem um sinal físico da deficiência que inibe a violência. Então, veja, porque os dois têm o mesmo diagnóstico, eu posso fazer a mesma coisa para os dois? Óbvio que não, tem nada a ver uma coisa com a outra. E no meio, entre um e outro, tem bilhões de possibilidades. Então, como é que se faz? Se faz um plano educacional individualizado baseado nas características individuais daquele sujeito. É um PEI, um plano educacional individualizado. Esse PEI, nós temos, todos sabemos que tem a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, que é parte da nossa Constituição, pela forma que ela foi recepcionada, e tem as notas de monitoramento da ONU. A ONU tem um comitê de monitoramento, e aí, numa dessas notas, tem lá a descrição de que, para cumprir a convenção, os estudantes precisam de plano educacional individualizado. Não só estudantes autistas, estudantes com deficiência, né? Só que isso é um outro debate bem mais complicado. O que tem dentro de um PEI? Tem a identificação do estudante, a avaliação individual, né? Objetivos individualizados, programas de ensino com folhas de registro, ou seja, as estratégias que eu vou utilizar, diretrizes para adaptação de provas e atividades, que o professor não sabe como fazer essa adaptação. Então, eu preciso receber já as diretrizes. E quais são os recursos necessários para aquele caso específico, tá? Tem um documento do Conselho Nacional de Educação, que está também aqui nas referências, posso enviar para vocês também, que ele descreve como que faz, cada um desses passos, como que é feito, tá? O que compõe cada um desses passos aqui. Mas eu quero só fazer um exercício interessante aqui com vocês, só para vocês entenderem um pouco do espírito que eu estou falando, que é olhar para o site do estado de Ontário, no Canadá. Que o estado de Ontário, no Canadá, é referência para muitos lugares, assim, eles têm um investimento em termos de PEI muito forte, né? Eu conheci vários estados americanos e fui conhecer a experiência, visitei família, visitei escola e tal, por conta dessa análise comparativa. E muitos deles, inclusive, tinham um manual de construção do PEI de Ontário, eles usavam o manual de Ontário. Eles tinham um manual de 2004, agora eu peguei o site e traduzi aqui só para vocês entenderem. Lá eles chamam de IP, né, Individualized Educational Plan, e aí isso não traduz aqui. Saiba como os planos, estabelece instruções, apoios, serviços de educação especial para o seu filho. Então, olha aqui. Visão geral, está dizendo que há muitos estudantes que têm necessidades educativas que não podem ser satisfeitas através de práticas regulares de instrução e avaliação nas escolas. As necessidades de educação especial podem ser atendidas por acomodações, programas educacionais que modificam as expectativas específicas do curso, para que fiquem abaixo ou acima da expectativa, e expectativas alternativas. Eu posso fazer uma alteração completa aqui, que ajuda os alunos a adquirir conhecimentos e habilidades que não fazem parte do currículo. Aí está dizendo, o IP é um plano que descreve, etc. O processo do PEI. Está dizendo que a pessoa tem que frequentar a escola, ele vai olhar para alguns aspectos, né, para a frequência, para as expectativas, para demonstrar aprendizagem e tal. E ele está dizendo que tem duas hipóteses. Ou a pessoa tem diagnóstico ou ela não tem diagnóstico. Né? Mesmo não tendo diagnóstico, ele pode ter o PEI, porque o PEI deriva desse entendimento do que o indivíduo precisa, tá? Que é o que está também demonstrado bem claro no Brasil, pelo menos no parecer 50 do Conselho Nacional de Educação. E aí está dizendo, o que tem que ter no PEI? Né? Há procedimentos específicos sobre o comitê, identificarão os alunos, um requisito para revisões regulares, então o PEI precisa ser revisto durante o ano, e um processo para que os pais ou responsáveis apelarem da identificação.
O parecer por 50, por exemplo, descreve que o PEI tem que ser entregue para a família e a família tem em 30 dias depois da aula. Aqui fala exatamente o site de Ontário, 30 dias. Está dizendo que os pais podem apelar, eles podem discutir se tiver alguma coisa que eles não concordam, né? Então está dizendo aqui, tem que ter em 30 dias tem que estar em vigor e que você tem que entregar uma cópia para os pais, né? Ou seja, quando o indivíduo não é diagnosticado, ele também tem direito ao PEI, né? O que tem que incluir? Tem que incluir uma descrição do ponto forte e necessidade da criança, expectativas, ou seja, avaliação e objetivos individualizados, um esboço do programa e serviços, ou seja, os programas de ensino, e uma declaração sobre os métodos pelos quais os progressos serão avaliados, ou seja, as folhas de registro. A única coisa que no Brasil, de modo geral, e não está no parecer na descrição, é um plano de transição, porque o plano de transição, no caso do Brasil, ele envolve muitas vezes prefeitura e estado, porque você tem a transição de por exemplo, do ensino fundamental 1 para o 2 ou do 2 para o médio, e aí envolve uma logística muito mais complicada. E eles têm que ser revisados regularmente para que, se o indivíduo, ou seja, essa revisão é baseada em dados. Se ele atingiu o objetivo, ok, passa para o próximo. Se ele não atingiu, eu avalio o que está acontecendo para poder avançar. Enfim, eu só queria mostrar isso para vocês. Está aqui toda a bibliografia, que vocês podem depois acessar. Todas as afirmações que eu fiz aqui estão sustentadas por essa base bibliográfica que está aqui. E muito obrigado pela audiência de todos. E fico à disposição. Eu vou colocar aqui no chat o link da apresentação e vou colocar o meu e-mail aqui para qualquer outra dúvida. Muito obrigada, professor Lucelmo. A sua apresentação é de tirar o fôlego, né? E olha que eu leio muito sobre o tema, mas sempre que eu ouço suas palestras, eu trago alguma coisa nova para mim. E tem várias perguntas aqui, mas eu vou deixar para o final, eu vou esperar o André falar, porque senão a gente pode ser que não dê tempo, né? Peraí, deixa eu abrir aqui. Mas só fazendo uma pequena observação sobre um dos pontos que você trouxe, professor. Desculpa te chamar de professor, porque eu tenho tanta qualificação, mas é que é a questão do diagnóstico hoje ter crescido muito, né? As pessoas perguntam muito para a gente, olha, mas o que é isso? Está na moda agora autismo? Tanta gente autista, né? Então, assim, além de todos os aspectos que você trouxe, eu percebo também uma questão da sociedade, quanto mais conscientizada, mais ela traz para o convívio essas pessoas, né? Eu vi aquele documentário sobre uma instituição que tinha em Barbacena na década de 80 e 70, que as pessoas com problemas psiquiátricos e não problemas, né? Às vezes eles internavam forçosamente outras pessoas por outros motivos, era algo comum na sociedade isso, terem vergonha de uma pessoa com síndrome de Down, com autismo severo, enfim, e elas não conviviam. Aí eu sempre que eu penso nisso, eu pergunto para as pessoas que estão à minha volta, assim, eu pergunto, com quantas pessoas com deficiência, ou especificamente autismo ou síndrome de Down, vocês estudaram quando era criança? Nenhuma, né? Quem nasceu ali na década de 80, 90, atrás e para frente também nenhuma. Nós não estudamos com essas pessoas. E se estudamos, eram autistas de suporte 1 e que ninguém sabia que sofriam bullying, sofriam e depois é que vieram ser diagnosticados. Então, a sociedade ela realmente não conviveu porque ou eram ocultadas essas pessoas, né, elas não participavam da sociedade, ou porque elas realmente não eram, elas tinham diagnóstico, mas elas sofriam com aquilo porque não tinham um tratamento adequado, as terapias adequadas para conviver. Mas sem mais delongas, porque eu não ia falar nada, mas eu quis falar sobre isso. Eu vou passar agora para o André Naves, defensor público federal, especialista em direitos humanos, inclusão social e economia política, é comendador cultural, palestrante, escritor e professor, consultor em inclusão social, que acredita na cultura, na educação e na promoção dos direitos humanos como ferramentas essenciais à emancipação individual e coletiva. Conselheiro do Grupo Cheverim, não sei se eu falei certo, de assistência a pessoas com deficiência intelectual e Haverim, Tati. Haverim, né? Acho que eu falei errado. Acho que eu escrevi errado aqui. Não, é assim que é escrito, porque Haver em hebraico é amigo e Haverim são amigos em hebraico. Legal. Obrigada.
Ravi é amigo, é isso em hebraico? Haver. Haver. Membro do Comitê de Inclusão do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais, embaixador do Instituto FEFIG, de Educação, Cultura e Esportes, amigo da turma do GILO, que promove educação inclusiva, colunista de diversos meios de comunicação. Passo a palavra para o querido André. Olá, pessoal. Primeiro, queria falar a honra que está aqui. Obrigado, Tatiane, pelo convite. Doutora Marisa também. Estudei muito pelos seus livros. Mas, sem mais delongas, vamos passar aqui a minha apresentação. Como é que eu faço isso aqui? Vocês estão vendo? Sim. Doutora Marisa, tinha alguma colocação, doutora Marisa? Desculpa, eu não... Não, só no final. Agora eu estou Tá só bom, aprendendo aqui. Depois começa a perguntar. tá bom. Pronto, professor, agora sim. Vocês estão vendo? Sim, agora estamos. Está passando. Certinho. Tá passando os slides, sim, certinho. Muito obrigado. Gostaria de trazer para vocês uma visão não só sobre o autismo, mas sobre a nossa humanidade. Por que eu trouxe essa foto do pavilhão central da Bienal de Veneza de Artes, que há uma semana atrás, acabou de ser aberta e vai durar até novembro, se não me engano? Porque nesse pavilhão central, eles escolheram, o curador Adriano Pedrosa escolheu um coletivo indígena do Acre, o Macu. O que isso tem a ver? É que um coletivo é mais que um indivíduo. A individualidade é extremamente necessária, mas todos nós temos nossas características, temos nossos pontos fortes, mas também temos nossas limitações. E todos nós, unidos, conseguimos enxergar melhor, ir além. É por isso que essa obra de arte foi escolhida, porque não é uma obra de arte de um artista específico, é uma obra de arte de um coletivo. Eles entendem melhor, através do diálogo, da percepção, da convivência, eles entendem melhor o que retratar, como retratar, quais cores usarem. É mais ou menos isso que nós devemos fazer na nossa sociedade. Aqui eu trago uma charge do Enfio da época da Constituinte, mas que é extremamente atual. Por quê? Porque todo o nosso império normativo depende da participação popular para ser concretizado. E depende não da participação de uma pessoa ou de outra, mas depende de uma visão coletiva, depende dessa visão, dessa miríade, essa diversidade, essa pluralidade de interpretações. Por isso que é tão necessário. É esse o sentido da democracia, que está, inclusive, fazendo parte da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil constitui-se como a união dos estados, municípios do Distrito Federal e constitui-se como um Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito, se não um Estado que se organiza segundo os desígnios da maioria, mas não apenas os desígnios da maioria, a vontade da maioria que respeita a dignidade dos grupos minorizados. Porque todos nós
em nossas individualidades e em momentos diversos, somos participantes de grupos dominantes e de grupos minorizados. Depende do papel social que nós estamos representando naquele momento. Mas democracia não é só vontade da maioria que respeita a dignidade dos grupos minorizados. Não, ela é a vontade da maioria que respeita a dignidade dos grupos minorizados, sempre com a finalidade de concretização dos direitos humanos. E o que são direitos humanos, se não os direitos que são decorrentes dos 5 fundamentais que nós temos: vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança? Mas não é qualquer vida, é a vida plena, é a condição existencial do ser humano. Não é a liberdade só de ir e vir, mas a liberdade de acreditar, de se expressar, de ser o que se é. É a igualdade, mas não é ser igual, é preservar a diferença e ter as mesmas oportunidades. Não é só a propriedade relativa aos nossos bens, mas sim a tudo que é próprio do ser humano, inclusive o seu trabalho, o seu desenvolvimento. E não é a segurança pública unicamente, mas a segurança, principalmente alimentar, sanitária, educacional, é a segurança de dignidade das pessoas. Nesse sentido, o nosso Estado, o Brasil, é organizado democraticamente por uma série de textos, mas os textos normativos ou os textos legais precisam ganhar vida, eles precisam sair do papel. E como isso acontece? Pela ação social da população, pelo conjunto da população, não por um indivíduo ou outro que tem uma visão especial, mas sim pela visão de todos somados nesse grande quebra-cabeças tão necessário à vida em sociedade. É por isso que as pessoas tão diversas, e aqui eu trago para vocês o quadro Operários, da Tarsila do Amaral, pessoas tão diversas têm experiências diferentes, têm histórias de vida diferentes, têm maneiras diferentes de perceber e encarar o mundo. Foi assim que a Convenção de Nova York ela veio trazer uma nova visão sobre pessoa com deficiência, deslocando a deficiência da pessoa para a sociedade. É nesse sentido que a deficiência representa realmente um impedimento, uma limitação que a pessoa tenha ou uma característica especial, mas em essa característica especial, em interação com as barreiras sociais, com as estruturas sociais, permitem ou não a acessibilidade. E essa Convenção de Nova York foi internalizada no ordenamento jurídico brasileiro, segundo o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Democrática Brasileira. Isso significa que a Convenção de Nova York faz parte da Constituição. A visão sobre deficiência é constitucionalizada, e o que é a Constituição, se não a lei maior do Brasil, a lei mais importante do Brasil, mas que depende da ação democrática e popular para ser concretizada, para sair do papel. É nesse sentido
que a Convenção de Nova York, ou essa nova forma de se encarar a deficiência, foi constitucionalizada, foi trazida para o ordenamento jurídico brasileiro e foi inserida na nossa própria Constituição. A partir dessa visão, nós tivemos a Lei Berenice Piana, que trata especificamente das pessoas internas, as pessoas sujeitas ao transtorno do espectro autista, e também a Lei Brasileira de Inclusão, chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas Lei Brasileira de Inclusão que já traz essa visão, essa noção de que a inclusão é o objetivo. A pessoa com deficiência tem ou não uma limitação. Isso, a deficiência está na sociedade, não está na pessoa. Esse é o sentido. Portanto, a Lei Berenice Piana, que trata especificamente das pessoas sujeitas ao transtorno do espectro autista, e a Lei Brasileira de Inclusão vem nesse bojo concretizar uma visão já constitucionalizada que estava na Convenção de Nova York. E a Lei Berenice Piana fala no seu artigo 1º, parágrafo 2º, que pessoa com autismo é pessoa com deficiência para todos os fins legais. Ou seja, ela tem todos os direitos, eu vou repetir, ela tem todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem. No entanto, é importantíssimo lembrarmos que, como a Convenção de Nova York constitucional, a Constituição brasileira, portanto, e a Convenção de Nova York trouxeram essa noção extremamente importante de que a deficiência é, na verdade, a interação de uma limitação pessoal com uma estrutura social, ou seja, ela trouxe essa noção de que a deficiência está na sociedade e não no indivíduo. Nós precisamos analisar se a pessoa com deficiência tem necessidade de apoio para se acessar alguns aparatos estatais, para acessar alguns direitos. Ou seja, se ela tem a necessidade, além da limitação, nós precisamos da necessidade. Nesse sentido ainda, ela explica no artigo 1º, a Lei Berenice Piana, 12764 de 2012, explica no artigo 1º, no parágrafo 3º, que a pessoa com autismo pode, sim, usar o colar de quebra-cabeça para facilitar sua identificação e melhorar a sua prioridade no acesso aos serviços públicos. Ou seja, a partir do momento que aquela pessoa com autismo for reconhecida como pessoa com deficiência, ela pode sim ter a prioridade de acesso, ela pode sim usar o colar de quebra-cabeças. Porque, como eu disse, a deficiência não está na pessoa. A deficiência está na necessidade ou nas barreiras que ela enfrenta no seu dia a dia. É por isso que eu trouxe esse livro do Dostoiévski, O Idiota. O Idiota, por quê?
Não é porque o idiota no sentido comum que nós utilizamos. Idiota é aquele que só olha para si. É a história de um príncipe, e esse príncipe era realmente bonzinho. E ele queria fazer o bem para a sociedade, mas ele não olhava para as necessidades presentes na sociedade, ele olhava só para si. É esse sentido do idiota. É nesse sentido que o símbolo das pessoas autistas é a fita de quebra-cabeça, porque todas juntas, unidas, podem encontrar uma nova maneira de se desenvolver. Não existe ninguém que não possa ensinar, e não existe ninguém que não possa aprender. É nessa troca, é nesse diálogo constante que todos nós, enquanto sociedade, podemos crescer. Assim como um mosaico. Aqui eu trouxe um mosaico da tela Bapuru, da Tarsila do Amaral. Assim como um mosaico, todas as peças são diferentes, mas elas trazem em si uma imagem maior quando unidas, quando representadas em conjunto. A Lei Berenice Piana traz no seu artigo 2º algumas diretrizes que devem balizar todo o entendimento, tanto dessa lei como das leis posteriores e até as leis anteriores, e as próprias políticas públicas e ações governamentais. Primeiro, ela fala de intersetorialidade. O que é intersetorialidade na arquitetura das ações? É que todas os diferentes setores do conhecimento e sociais devem participar. Não podemos ter uma política pública feita somente pelos médicos, somente pelos juízes, somente pelos pais. Não, pelo contrário, é uma intersetorialidade, cada um trazendo suas contribuições, as suas formas de enxergar o mundo, a sua maneira de perceber a realidade. Assim como um mosaico formando uma imagem maior, a intersetorialidade vai trazer maior eficiência para as políticas públicas. Assim como a intersetorialidade, nós podemos falar da participação popular, que é a segunda diretriz da Lei Berenice Piana, que está no seu artigo 2º. O que é a participação popular? É a participação do povo, dos pais, dos amigos, dos interessados, de todos aqueles que sentem no dia a dia como proceder, como podemos melhor analisar e quais os métodos mais eficazes, mais eficientes para atingir certos objetivos. É nesse sentido que nós usamos a participação popular para trazer a democracia na concretização plena das políticas públicas, de uma forma que elas sejam revistas prioritariamente para ganhar maior e maior eficiência. A terceira diretriz é a atenção integral à saúde. Atenção integral à saúde. Não é somente dar remédios, mas é conseguir terapias, é conseguir, porque quando nós falamos de saúde, nós falamos do direito humano à vida. E nós
temos de buscar a dignidade de cada um. E como nós conseguimos dignidade? Pela segurança alimentar, pelo saneamento básico, pela autonomia educacional. Tudo isso está incluído em atenção integral à saúde. Atenção integral à saúde, por quê? Porque, como o Luciano falou muito bem, não há cura, mas há várias metodologias para facilitar a integração das pessoas com autismo na sociedade. E essas metodologias devem ser analisadas à luz da atenção integral à saúde. E o mercado de trabalho? Qual a melhor forma de dar autonomia, de dar liberdade, concretizar a autodeterminação por uma pessoa, se não incentivá-la a caminhar pelas suas próprias pernas? Entender quais são os seus pontos fortes, quais suas limitações, e a partir disso, integrá-la no mercado de trabalho, para que ela consiga, trabalhando, se realizar internamente. Porque o trabalho não é somente aquilo que nós fazemos para ganhar dinheiro. Pelo contrário, o trabalho incrementa, desenvolve a essencialidade humana. O trabalho capacita, isso é, ele desenvolve novas capacidades, novas formas de enxergar o mundo. Ele aumenta a conectividade com outras pessoas. Ele é realmente a pedra de toque social. Uma outra diretriz é a informação, é a disseminação da informação. E a disseminação da informação sobre as características ou sobre as melhores e mais eficazes metodologias para a integração social dos autistas. É nesse sentido que é necessária uma maior campanhas publicitárias, uma maior visualização sobre o tema. O Luciano falou super bem sobre o aumento dos diagnósticos, e uma das causas é essa maior informação. Nós tivemos realmente uma ampliação do conceito e também uma maior informação social. Hoje em dia é mais fácil saber o que é autismo dentro da nossa sociedade. No mesmo sentido da informação, nós temos formação e capacitação de profissionais. Profissionais que tenham essa visão atenta para as limitações, para as barreiras que as pessoas autistas enfrentam no dia a dia. Formação e capacitação não apenas de pessoas que não sejam autistas, mas também daqueles autistas. Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalham em museus, inclusive o Museu do Corinthians, o guia mais importante é um autista que tem hiperfoco em Corinthians. Ou seja, nós precisamos formar e capacitar os autistas para que eles estejam no meio da sociedade. Vocês percebem como essa noção de formação e capacitação está integrada à colocação das pessoas autistas no mercado de trabalho, e quando nós aumentamos a convivência
entre nós e as pessoas autistas, nós temos uma maior informação. Por último, ela fala da pesquisa científica. O Luciano trouxe muito bem. Autismo não é brincadeira, não é romance. A pessoa pode ter uma percepção, e realmente isso é importantíssimo, mas só com a pesquisa científica, através de uma metodologia séria, nós conseguimos desenvolver estratégias não para superar o autismo, não para curar, mas para melhor diminuir as barreiras enfrentadas pelas pessoas autistas no dia a dia. A Lei Berenice Piano, que é a lei, como eu falava, trazendo aquela visão da Convenção de Nova York, que trata especificamente das pessoas com autismo, trouxe no seu artigo 3º os direitos da pessoa autista. Eu trouxe o quadro A Criança Morta, do Portinari. Porque qual é o primeiro direito? É a vida digna. Vida digna significa o quê? Integridade física e moral. O Luciano falou bem do recente caso de bullying e como o bullying acontece normalmente em nossa sociedade e precisa ser combatido através das estruturas de habilidades sociais, do treinamento de habilidades sociais, mas não só o treinamento de habilidades sociais por parte dos autistas, através da mudança de políticas, da capacitação de profissionais e da própria informação de todas as pessoas. Mas, além da integridade física e moral, nós podemos falar do livre desenvolvimento da personalidade. O que é o livre desenvolvimento da personalidade? É ele se autodeterminar. A pessoa com autismo saber ou poder aplicar os seus gostos, as suas preferências, evitar aquilo que ela não gosta, estabelecer conexões com quem ele gosta e estabelecer desconexões com quem ele não gosta. É esse o sentido do livre desenvolvimento da personalidade. É a liberdade no crescimento das características individuais, da individualidade, que, em conjunto com todos, vai formar um grande quebra-cabeça, um grande mosaico, uma melhor forma, uma forma mais eficiente de se desenvolver. E como nós podemos desenvolver a personalidade? Se não dando segurança, mas segurança que é segurança pública, sim, mas também é segurança alimentar, é segurança sanitária, é segurança de dignidade e o lazer que se conjuga com a educação no livre desenvolvimento da personalidade. A Lei Berenice Piana, no seu artigo 3º, inciso 2º, fala do direito de proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. Aqui eu trouxe uma tela do Diego Rivera, pintor mexicano, que fala do Festival de las Flores. Vocês reparam que a mulher que está carregando as flores, ela não enxerga a beleza das flores. Ela está numa posição de obtenção.
ela foi reduzida a uma máquina. Ela foi reduzida a um animal de carga. Ela foi retirada de sua dignidade. Isso que significa exploração. Isso que significa formas de abuso. É retirar a dignidade, é tratar o ser humano não como uma individualidade, um fim em si mesmo, mas sim como um objeto, como um meio para atingir suas finalidades. É nesse sentido que nós perdemos, a partir do momento que abusamos, que exploramos outras personalidades, e mais ainda os autistas, porque as pessoas sujeitas ao transtorno do espectro autismo, elas não têm ou têm de uma forma diferente as habilidades sociais desenvolvidas. Elas não dialogam conosco, elas não convivem com as pessoas não integrantes do transtorno do espectro autista da mesma forma. Portanto, a exploração para elas é mais fácil. É mais fácil elas caírem nas armadilhas exploratórias da humanidade. E, nesse sentido, serem alijadas da sua dignidade. E, quando são alijadas da sua dignidade, perdem a capacidade de nos ensinar. A sociedade acaba perdendo a sua maneira de crescer em conjunto. A Lei Berenice-Piana ainda trata. Vocês lembram da diretriz, aquela diretriz que falava da atenção integral à saúde? Ela traz no inciso 3º do artigo 3º o acesso às ações e serviços de saúde com vistas à ação integral das necessidades de saúde. Aqui eu trouxe a foto da Nise da Silveira, que revolucionou o atendimento psiquiátrico brasileiro, estabelecendo não novas formas de terapia, também novas formas de terapia, mas uma forma, uma maneira de estabelecer um diálogo que perceba a essencialidade, a interioridade das pessoas. E o que ele fala da atenção integral à saúde? Fala do diagnóstico precoce, mas ressalva, ainda que não definitivo, porque muitas vezes, para fechar o diagnóstico, a gente precisa de tempo, leva muito tempo. Então, ainda que não tenha um diagnóstico fechado, definitivo, a pessoa do transtorno do espectro autista, enfrentando barreiras, já faz jus, já tem diversos direitos assegurados, tanto pela Constituição, que internalizou a Convenção de Nova Iorque, como pela Lei Berenice-Piana e pela Lei Brasileira de Inclusão. Mas, além do diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, ele fala do atendimento multiprofissional, ou seja, da melhor forma de fechar um diagnóstico. Pessoas de profissões diversas, que tenham especialidades diversas, que tenham capacidades diversas. Essa é a pluralidade que torna uma visão mais adequada, mais eficiente, mais acurada. Fala de nutrição adequada e terapia nutricional. O que é isso? Nutrição adequada, segurança alimentar, acesso livre aos nutrientes necessários e adequados, acesso às terapias nutricionais que as pessoas fazem. E daí sim, ele vem falar de medicamentos. Mas mais do que medicamentos, ele fala de informações
que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. Vocês percebam que que a lei berenispiana trata do acesso integral à saúde como uma forma de autonomia da personalidade, pelo aumento da informação, da construção do diagnóstico, da segurança alimentar e, por fim, do tratamento através, quando necessário, de medicamentos. A lei berenispiana traz ainda no artigo 3º, inciso 4º, o direito ao acesso à educação e ensino profissionalizante, moradia, inclusive residência protegida, mercado de trabalho e previdência social. E por que eu trouxe o livro do Primo Levi, É Isso um Homem? É porque ele conta a experiência dele num campo de concentração e que a estratégia primeira era retirar a dignidade dessas pessoas, eliminar a melhor forma de autodeterminação, destruir a liberdade. E quando nós falamos de educação e ensino profissionalizante, quando nós falamos de moradia, inclusive residência protegida, quando nós falamos de mercado de trabalho, nós estamos falando de autonomia, nós estamos falando de concretização da dignidade. É esse o sentido, e a sociedade, através da previdência e assistência social, tem por obrigação desenvolver essas individualidades, dar autonomia, conceder autonomia a essas individualidades, através de educação, moradia, mercado de trabalho e previdência social. E, por fim, a lei berenispiana, no parágrafo único do artigo 3º, fala que em casos de comprovada necessidade, ou seja, ele não fala de comprovado diagnóstico, ele fala de necessidade, de enfrentamento de barreiras, de exclusão. A pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, que o Luciano falou muito bem de educação inclusiva, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. E eu trouxe aqui uma das melhores biografias, se não a melhor que eu já li, sobre Janusz Korczak. Janusz Korczak foi um pedagogo que tratava de conceder dignidade ou de desenvolver as capacidades internas e dignas das crianças. Ele foi muito conhecido no gueto de Varsóvia e depois ele, toda a escola democrática, toda a sua experiência pedagógica foram massacradas num campo de concentração. Mas ficou o legado e vale muito a pena a leitura. Bem, pessoal, é isso que eu agradeço. Para quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho um site, andreanaves.com, tenho o meu Instagram também, andreanaves.def, e eu agradeço demais, mais uma vez, agradeço pelas palavras do Luciano antes, a palestra dele foi impressionante, foi extremamente informativo e me ajudou demais. Agradeço também a Tatiane e a Marisa, duas pessoas que eu admiro demais, que eu tenho enorme carinho. Muito obrigado. É uma honra estar aqui na Escola da Magistratura. Um forte abraço. Até breve. Excelente palestra, muito obrigada, André. A sua palestra me faz lembrar aquela frase da música do Rapa, Mar de Gente, a arte ainda se mostra primeiro.
e misturar arte, direito e conhecimento intercultural é algo apaixonante, pelo menos eu babo. Eu gosto muito e já anotei aqui alguns desses livros eu li e outros eu anotei aqui para poder ler e as artes também lindas aqui. Eh, Obrigado. eu vou aqui, antes de começar algumas perguntas, que eu vou para a gente responder, eu queria mencionar, algo bem interessante para todos, eu vou disponibilizar isso na página do curso, depois lá na EMAG, que é a questão do manual do CNJ que eles fizeram ano passado para atendimento a pessoas com autismo. O professor Luciano até comentou a questão de existem juízes, né, autistas e tal, e existem, né? Temos o Alexandre lá de Santa Catarina, juiz estadual, temos um juiz também. Esses são os que são ativistas, né? São juízes que falam e que ajudam na conscientização. Temos um colega do Paraná também, do TJ do Paraná, juiz estadual, enfim, tem outros, mas esses são os que trazem informações, né, para a população. E nós temos esse manual, ano passado o CNJ lançou esse manual de atendimento, ele é pequeno, ele é breve, ele vai nos pontos certos, tanto para a questão do atendimento, à população em si, ao usuário do sistema de justiça, quanto a questão pessoal, né, se tem algum conhecido, enfim, familiar, eu acho que até para quem tem um familiar é interessante, porque é como se fosse um resumão e como atender esse público, principalmente aqui na Justiça Federal. Eu não fiz um estudo empírico com recorte temporal, sobre as causas na Justiça Federal, envolvendo pessoas, no transtorno de espectro autista, mas é algo que nós sentimos como juízes, né? Nós temos uma crescente, né. As demandas de benefício assistencial nós sempre tivemos, mas nós estamos numa crescente de levantamento de FGTS, condições especiais de trabalho, tanto para servidores quanto para até elitistas, né, que no TST tem uma jurisprudência sobre isso, mas aqui na Justiça Federal a gente quase não tem, mas está começando a ter, que são empresas públicas que são o vínculo é elitista e eles estão pedindo a aplicação de condições especiais de trabalho. Temos a questão também dos medicamentos, não só a questão da cannabis, como outros medicamentos que eles vêm pedir aqui em face do SUS, né, em face da União. Então, é algo que vem crescendo e no atendimento não só dessas pessoas, inclusive recentemente eu recebi uma mensagem de uma colega do juizado especial perguntando como é que nós fazíamos isso no juizado de Guarulhos, que é onde eu atuo, e temos esse manual, e esse manual deve ser lido, né, pelos servidores que atendem o público, os servidores, estagiários, advogados, enfim, porque ele traz uma forma, como pelo menos estarmos preparados para atender, né, evitar, que a audiência seja atrasada, que esteja atrasada para eles, ou então fazer teleaudiência, o que é comum, né, a gente hoje em dia já consegue fazer isso, para que eles não saiam do seu ambiente. Mas, assim, mais do que isso, até a questão da perícia, né, porque nós temos muita perícia, desses segurados, né, beneficiários, e eles têm que ir, muitas vezes têm que ir até a Justiça Federal para fazer a perícia, como deve atendê-los, né, se tiver uma situação de crise, como podemos agir sem ser invasivos, né, sem piorar a crise do autista que vai lá fazer uma perícia na Justiça Federal. Enfim, então eu vou disponibilizar esse manual, porque ele é bem sucinto. Então, eu acho que para quem precisa atuar, no atendimento ao público, eu acho essencial que todos, visualizem esse manual. E aqui nós temos algumas perguntas, deixa eu ver aqui, são várias, mas eu vou tentar concentrar algumas. Aqui, essa primeira pergunta, que seria. Tem duas aqui que eu vou fazer direto para o professor Lucelmo, três, porque eu acho que é ele que consegue responder melhor isso aqui. Uma é se tem exame para identificar os genes mencionados e é o sequenciamento do exoma ou do genoma. A Lilian que perguntou. Eu vou perguntar as três logo, Luciano, posso? Que aí você já Pode sim, pode sim. A outra é se o exame do pezinho feito na maternidade pode auxiliar no diagnóstico. E a terceira é sobre o PEI, se ele é um direito do aluno e qual o fundamento legal para o PEI. Tá, então vamos lá. Primeira, eu vou inverter a ordem. Não tem nenhum impacto do exame do pezinho, né? Nenhuma informação relevante por causa do autismo.
Aliás, não tem nenhuma informação, a gente não consegue saber logo que nasce, não tem nenhuma outra forma também. O exame, o genoma, ele vai pegar todos os genes humanos, certo? 100%. O exoma, ele vai pegar só os exons, que são aqueles genes que codificam proteínas, certo? Você pode fazer um ou outro. No caso do meu filho, eu fiz genoma, no meu eu fiz exoma. No caso do genoma, esses dados a mais aí, esses 99%, 98% dos genes a mais, hoje eles não dão, em geral, eles não dão boas informações em relação ao autismo especificamente, né? Eles vão falar de áreas regulatórias, vão dar mais informação sobre farmacogenética, como que o indivíduo responde a certos medicamentos, mas não especificamente a discussão sobre apoio diagnóstico. Isso de fato é o exoma, que é só esse e poucos por cento dos genes que é o que codificam as proteínas. E ele é bem mais barato, né? Tem essa vantagem, porque ele é só um pedacinho dessa informação. Então, sei lá, a grande maioria, quase 100% das vezes, é o exoma que vai resolver, e não o genoma. E a terceira pergunta sobre o fundamento legal do PEI. Eu coloquei aqui para vocês, eu mandei para colocar na área do aluno também, o parecer 50, porque o fundamento legal ele é bem extensivo, mas eu vou falar assim em geral, tá bom? Nós temos o artigo 28 da LBI, que fala que as pessoas com deficiência têm direito a medidas individualizadas. Só que vocês sabem, é ridículo eu falar de direito para vocês, mas assim, você sabe que o nosso direito é positivo, então, como não tem a expressão plano educacional individualizado, tem uma exigência hermenêutica aí, que às vezes ela é um problema. Mas o que eu teria que olhar para entender, fazendo uma hermenêutica aqui histórica, né? É olhar para a literatura científica. Para a literatura científica, não há a menor dúvida de que precisa de PEI, se eu interpretar medidas individualizadas lá da LBI. A LDB também, no seu artigo 59, diz que as pessoas na educação especial têm direito a currículos, métodos, processos e organização específicos para atender suas necessidades. Mas não fala especificamente que tem que fazer um plano educacional individualizado, entende? O problema está muito mais no termo, né, nesse documento que descreve o que a escola está fazendo para garantir currículos, métodos, processos e organização específicos para atender suas necessidades, que é o que está a maneira que está descrita na LDB. Agora, a convenção aí é diferente, e é por isso que eu mandei aqui Primeiro eu fiz uma alteração no próprio PowerPoint para colocar essa parte para vocês poderem ver no próprio PowerPoint, essa parte do parecer. E estou mandando o parecer com toda a fundamentação mais extensiva. Mas a ONU tem a Convenção de Direitos, que tanto eu quanto o doutor André falamos sobre, né, que é a parte da Constituição. E aí a gente tem que interpretar. Não tem o termo plano educacional individualizado na convenção. Só que existe um instrumento hermenêutico da convenção que é o comitê de monitoramento. Então eles publicam pareceres, né, publicam notas de monitoramento sobre o documento e como ele está acontecendo. Então, numa dessas notas fala que para executar o plano, ou seja, para a convenção existir, para ela existir enquanto para haver a consecução da convenção, precisa dos planos educacionais individualizados. Né? Isso é um direito. Então, tá nessa nota. Aí, a nota é em inglês, né? Todas as notas da ONU são em inglês. No parecer, ele está traduzido aí em língua portuguesa e foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação na forma que está descrito aí. Então, vocês conseguem ver essa tradução aí do parecer. Portanto, é um direito, no meu entendimento. Eu não vejo nenhuma dúvida em relação a isso, ainda que o caminho para esse direito ser demonstrado, tendo em vista a nossa necessidade, muitas vezes, de ter o termo escrito, ele é meio tortuoso. Para o doutor André, não tem nenhuma pergunta específica, mas tem várias congratulações, várias palmas aqui, todo mundo agradecendo, palestra excelente. E Muito tem uma obrigado. outra pergunta que foi feita aqui, que é se for, eles vêm perguntando aqui se vai ser disponibilizados os slides, a gente até respondeu no chat, mas vamos sim, eles vão estar no site TRF, EMAG, no curso, não, tem uma página que é desse curso que a gente está tendo aqui do Entendendo Autismo, vão estar disponibilizados os slides, e esse manual do CNJ, e tem esse que o André também trouxe da OAB Nacional, também a gente pode disponibilizar para facilitar o link.
Foi o E Luciano, pode falar. foi o Oi? Luciano que trouxe o O link da. Luciano da OAB? Ah, foi o Luciano da OAB, né. E tem mais uma pergunta aqui, que ela acho que é mais para o Luciano mesmo. O PEI se aplica ao ensino superior? Marisa Boyer que está perguntando. Sim, se aplica. Existe algumas questões específicas em relação ao ensino superior. Primeiro, você me entender que a educação especial ela é uma modalidade transversal de ensino, né? Quer dizer que ela atravessa todas as experiências educacionais. Uma escola não pode dizer assim, o nosso perfil aqui não é inclusivo, ele não é opcional. Isso vale para todas as experiências, inclusive o ensino superior, né? Eu, inclusive, acabei de escrever um artigo sobre ensino superior, autismo no ensino superior, que é um grande desafio, né? Inclusive do ponto de vista científico, de quais são as práticas, mas tem algumas questões diferentes, porque assim, quando a gente fala do ensino fundamental e médio, por exemplo, alguém eventualmente pode sair com habilidades muito diferentes daquelas propostas para o ensino fundamental e médio. Então, fundamental e médio tem certos objetivos, por exemplo, você está alfabetizado, equação de segundo grau, não sei o que tá lá no currículo, e alguém pode sair sem aquelas habilidades. Isso pode acontecer. No ensino superior é diferente. Porque você não pode sair sem as habilidades que estão descritas, que são apresentadas para a sociedade. O Conselho Nacional de Educação enfrentou essa questão especificamente num caso de uma moça que estava fazendo artes em Pernambuco, se não me engano, na Universidade Federal, acho que era federal, que tinha várias habilitações, artes não sei o quê, rádio, TV, artes visuais. Só que ela era cega. Então ela podia fazer uma série de coisas, mas ela não podia nem fazer as disciplinas, nem dizer para a sociedade que ela era habilitada em artes visuais se ela era cega, porque era incompatível, né? Então eles fizeram um parecer, uma consulta, como o Conselho Nacional faz, bem elucidativo, que organizou, que orientou a universidade, eles fizeram dessa forma. Quero dizer o seguinte, você tem esse escopo de habilitação na universidade. Você pode reduzir algum escopo de habilitação e descrever isso no histórico e no diploma ou no certificado. Então, no caso dela, tem lá, ela é habilitada em artes, rádio, TV, não sei o quê, e em artes visuais ela não é. Então, eles limitaram o escopo. Só que dentro do escopo que está limitado, e essa adaptação é uma adaptação razoável, né, para a pessoa com deficiência, conforme está na convenção, ela não pode ser, ela não pode ser diferente. Então, por exemplo, eu não posso dizer assim, eu sou médico, mas eu vou fazer medicina, mas como eu tenho uma deficiência, eu não vou fazer a parte prática e eu vou me formar porque tem que ser inclusivo. Não pode, porque você está dizendo para a sociedade que aquele indivíduo está preparado. E a presunção dentro da proposta do currículo, que para ter preparado tem que passar por todos aqueles processos. Então, você pode limitar o escopo, e aí o PEI, o Plano Educacional Individualizado, vai, por exemplo, limitar esse escopo, essa é uma das possibilidades, e aí vai descrever, por exemplo, o que ela faria na hora da carga horária que ela teria que fazer de artes visuais. Ela pode mudar, pode ter adaptações que a gente chama de instrucionais, ou seja, a maneira de eu ensinar alguma coisa, não é só artes visuais, as outras coisas precisam ter forma diferente de ensinar para ela operar um equipamento de rádio, por exemplo, se for ensinado. Ela tem que ensinar para ela diferente, porque ela é cega, então ela tem que ter outras pistas para poder operar. Então, eu vou vou propor adaptações que a gente chama de instrucionais, da maneira de eu instruir, né? Isso está previsto no PEI. Eu posso precisar de apoio para outras coisas diferentes. Então, por exemplo, muitos estudantes autistas têm muitas dificuldades sociais na universidade. E aí eu posso ter no PEI, por exemplo, pode ter uma das práticas com evidência, ensino mediado por pares. Eu posso trazer algum colega de faculdade para poder apoiá-lo na sua interação, né? Enfim, eu posso ter várias estratégias. Todas essas estratégias têm que estar no PEI, portanto, o PEI também tem que estar na universidade, mas esse PEI não pode prever adaptações curriculares que envolvam redução de qualquer tipo de alvo acadêmico, porque o alvo precisa estar consistente com a proposta da universidade. Tem mais uma pergunta aqui. Quer falar alguma coisa, André? Não, eu acho que foi super bem exposto e eu só gostaria de ressaltar que não é exigido laudo médico ou diagnóstico fechado. Se a escola, se a universidade exige isso, ela está indo contra a lei e as regras.
Na lei Berenice-Piana, ela fala do diagnóstico em tempo precoce, ainda que não seja conclusivo, ou ainda que não tenha sido fechado. Eu não sei quais são os termos exatos. Diz ainda que provisório. Ainda que provisório. Obrigado, Luciano. Ou seja, porque esses laudos, esses diagnósticos fechados, eles demoram. E a educação, ela é um processo continuado. Uma pessoa não pode esperar 7 anos para ter um programa de educação individualizado. Isso aí é uma violação grave dos direitos das pessoas. E só sobre... Eu não sei, porque eu tenho uma visão acerca do direito um pouco mais ampla, até mesmo porque eu sou defensor público, né? Então, não tenho essa restrição tão grande à formalidade. Mas eu acho que os termos em si, eles têm sua importância, mas eles não têm uma importância tão grande. Se a gente pegar uma das diretrizes da Lei Berenice-Piana, que é a informação continuada, ou a capacitação, o desenvolvimento de profissionais, nós veremos que a terminologia ela vai evoluindo. Uma metodologia individualizada pode se tornar facilmente um programa educacional individualizado hoje em dia. É só isso que eu gostaria de comentar. Obrigado. Obrigada, André. Obrigada, Lucelmo. Só para finalizar aqui, que tem mais uma pergunta que eu acho que eu posso responder. É, e acho que até é melhor eu responder mesmo. Os planos de saúde estão negando a cobertura de tratamento, pois alegam que apenas, TED, que alegam que apenas o método ABA foi aprovado pela ANS. Como estão sendo resolvidos esse problema pelos médicos e pelo judiciário, Mônica? Apesar de que da Justiça Federal a gente não ter esse tipo de causa, né, eu acabo pesquisando isso pela questão de eu ter um filho autista nível de suporte 1, e eu muitas vezes me deparo com ter que lutar pelos direitos, né. Meu filho especificamente ele não tem, indicativo de aba, mas ele tem indicativo de todas as outras terapias, né, psicopedagoga, fonoaudióloga, terapia ocupacional, fisioterapia, e ele precisa de um acompanhamento especializado na escola, principalmente pela questão de socialização. E eu sei que a jurisprudência da Justiça Estadual ela é favorável, pelo que eu pesquisei, assim, eu acho que até, depois o professor o André, como defensor, pode até responder, mas como a gente aqui não vê muito isso na federal, mas eu sei que eu pesquisei isso por causa do meu filho. E tem que realmente ir ao judiciário para conseguir esse tipo de atendimento. Inclusive, uma das vezes que eu fui fazer uma matrícula na escola, eu ouvi de um coordenador. Eu falei: "Olha, meu filho precisa de acompanhamento especializado, ele não tem condições de ficar sozinho, mudam os professores, ele fica perdido". Aí ele falou: "Ai, mas então como é que eu vou fazer? É que esse não é o sistema da escola, se toda vez que chegar um autista aqui eu tiver que disponibilizar alguém para ele, como é que eu faço? Eu fecho a escola". Eu falei assim: "Não". Aí eu respiro, né, calma, vou explicar, né. Aí eu expliquei a legislação, enfim. E expliquei: "Olha, isso aqui é parecido com uma pergunta que os fazendeiros se fizeram quando teve a abolição da escravidão no Brasil", entendeu. Eles perguntaram: "Olha, então, vou ter que pagar o salário para esses "Sim, vai. Se aparecerem mais inclusive é um dos direitos não ser rejeitado, né, a matrícula de um aluno com necessidade especial, esse até tem uma tipificação criminal. Sim, você vai ter que disponibilizar, dentro dos parâmetros, a escola vai ter que isso é os direitos humanos, eles vêm numa progressão, né, não sempre linear, mas eles vêm numa progressão que a humanidade vai alcançando, né, são escadinhas ali que a gente vai alcançando. E se a sociedade não aceita como um todo, assim, cabe ao direito fazer essa imposição até, tipo, cinto de segurança, né, ninguém usava na década de 80. Essa conscientização é necessária. E se a pessoa não entende, mesmo explicando por que que ela deveria entender, é preciso aplicação da lei para poder fazer
essa adequação. André e Luciano, tem mais alguma manifestação? Vou passar para a doutora Marisa. Só rapidinho, só para terminar, aliás, nesse sentido, tem um vídeo muito interessante do Roda Viva, todo mundo falando que era um absurdo proibir cigarro dentro de restaurante. Vale a pena assistir isso. É exatamente, a humanidade vai evoluindo, vai mudando, vai ganhando novas formas de encarar os velhos problemas. Eu só queria falar que uma pessoa, eu acho que Marisa Boyer fez uma pergunta para mim aqui, falou, eu acho, doutor André, o autista tem direito a cotas no concurso público? Acompanho notícias no sentido de que a questão é que o autista nível 1, ao passar pela junta médica, não é considerado autista. E, se considerado, não é considerado capacitado para o exercício do cargo. É o seguinte, ele tem direito às cotas, a lei Berenice Piana, isso aí é textual, é fácil de enxergar, artigo 1º, parágrafo 2º da lei Berenice Piana, o autista é considerado pessoa com deficiência. E a lei Berenice Piana, no seu artigo 3º, ela vai falar que o diagnóstico não precisa estar fechado. E como a concepção sobre o autismo hoje, como o Luciano estava explicando, é muito mais dimensional, falar em autismo nível 1, que não seria autismo, autismo nível 2, é até, de certa forma, ultrapassada, porque perde-se a noção do ser humano como um ser integral, que pode ter algumas características, pode ter alguns pontos fortes e pode ter limitações também. O autista, portanto, ele é, como que eu posso falar? Fazendo uma metáfora como as artes gráficas, ele não é linear, ele é em terceira dimensão. E é assim que nós precisamos enxergar os diagnósticos. E é nesse sentido, a doutora Tatiane falou bem, que nós precisamos, às vezes, da luta popular, isto é, bater as portas do judiciário para fazer valer os nossos direitos, porque nós precisamos entender que ainda que a luta não tenha sido completada, ela se fortalece quando todos nós nos modificamos. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Lucelmo. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez aqui à EMAG, ao TRF, por serem tão sensíveis ao tema, né? Nós estamos no mês azul, mês de abril, de conscientização, e, salvo engano, acho que esse é o primeiro evento falando sobre autismo aqui no TRF da Terceira Região, e isso muito me orgulha de fazer parte desse tribunal, fazer parte da Justiça Federal aqui na Terceira Região. E espero que, inclusive, eu vi um comentário aqui pedindo para levar esse curso para o TRF da Quinta Região. Inclusive, eu acho que seria necessário mesmo que outros tribunais fizessem esse curso. E quanto mais nós falarmos sobre o tema, mais nós entendermos do tema, o preconceito tende a diminuir e um dia acabar, e a gente não precisar de tantos embates, principalmente as famílias, né? Tantos embates na sua rotina diária, que é muito desgastante para a família. Precisar toda hora ficar lembrando seus direitos, dar carteiradas de direitos, né? Para que aquela criança, ou mesmo os adultos, precisem desse reconhecimento. Eu queria agradecer também ao pessoal de Libras aqui, por estar fazendo a tradução. Muito obrigada. Os servidores da EMAG. E vou passar aqui a palavra para a doutora Marisa Santos, a nossa diretora da EMAG,
aqui do TRF, doutora Marisa Santos, desembargadora aqui do TRF. Obrigada, doutora Tatiana. Olha, eu, em primeiro lugar, eu recebi uma mensagem aqui de WhatsApp do Júlio Marcondes, que é um amigo meu antigo, que está assistindo, e ele indicou um livro aqui, que eu não sei se o senhor deve conhecer, né? O Cérebro Autista, Pensando através do Espectro. O autor é Tempe Grandin. A Temple Grandin é uma mulher autista, uma das mais famosas e mais importantes, e ela é uma grande pesquisadora americana, realmente um livro excelente. Ah, então, valeu, Doutora Júlio. Marisa tem um filme dela também, excelente, vale a pena ver. É um filme Então, lindo, olha aí, é muito emocionante. enriquecendo material para a gente poder estudar. Aliás, só para fazer, ela descobriu, olha que interessante, ela descobriu várias inovações terapêuticas, a Temple Grandin, observando como o gado se comporta. Ou seja, isso mostra que a convivência é essencial para a descoberta de novas e mais eficientes metodologias na superação das barreiras sociais. Muito obrigado. O Júlio Marcondes é muito meu amigo também. Eu sei, ele está me dizendo isso aqui no WhatsApp, eu sei. Então, mas eu gostaria de fazer uma pergunta também aos professores, que é a seguinte: aquele caso do menino que recentemente morreu dentro da escola, sofria bullying, né? Mostra um lado da questão que me parece que a sociedade está errando em alguma coisa, que a gente reconhece que existem as pessoas com deficiência, que nós somos todos diferentes, cada um de nós tem a sua característica, mas se faz um julgamento social tão severo, né, dessas pessoas, que começam a ser maltratadas desde a escola, né? E nós também tivemos aí, recentemente, um ministro da Educação que fez uma declaração surpreendente, que vocês devem lembrar, que ele dizia que as pessoas com deficiência, dentro das salas de aula, misturadas com os outros alunos que não tinham, né, não eram pessoas com deficiência, que isso atrapalhava o aprendizado deles. Então, que os que têm deficiência deveriam ser segregados às salas de aula, onde eles não atrapalhassem o desenvolvimento dos outros. E eu lembro que isso foi escandaloso na ocasião, né? Mas era um ministro da Educação falando uma coisa dessas. E isso mostra que o comportamento da sociedade, que a gente vê nas escolas, e o caso do menino foi uma coisa muito emblemática, mostra que nós estamos falhando, né, em termos de política pública, né? Políticas públicas, porque a sociedade precisa ser educada. O professor André falou, né? A deficiência não está no indivíduo, ela está na sociedade. E é isso mesmo. Me parece, né, que o senhor tem toda a razão. A primeira vez que eu participo de um evento sobre esse tema, e me impressionou bastante, muito mesmo. Temos que repetir, doutora Tatiana. Vamos aumentar de um workshop para uma coisa maior. Que acho que Conte comigo, doutora. já tenho até o tema. O conceito de pessoa com deficiência e suas consequências no direito. Nossa! Já tenho o tema aqui, já estou pensando nisso. Mas eu agradeço aos queridos professores André e Anselmo, agradeço à doutora Tatiane, porque ela é uma batalhadora nessa questão, né? Até porque ela tem a sua situação familiar que ela tem que administrar, e além de tudo que ela faz, ela é uma excelente juíza, uma das melhores, ela é um orgulho para nós. Então, gente, nós aprendemos bastante hoje, vamos colaborar um pouco para que essa sociedade não seja tão deficiente como ela é, né? E a gente tem que melhorar muito.
Agradeço a todos vocês, agradeço a todos que participaram, agradeço aos servidores da EMAG que se empenharam para que isso desse certo e declaro encerrado o nosso evento. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.